Bom, falar então um pouco da minha vida, como tudo se iniciou. Eu tenho 40 anos, embora não pareça, é muito jovem, né, mas a minha vida eclesiástica, então ela começa a partir dos 13 anos de idade. A partir dos Certo. 13 anos de idade, eu tenho um convite de um amigo da escola, estava num momento muito difícil da minha vida, embora com 13 anos, né, tinha algumas dificuldades que estava passando naquele momento, e um amigo da escola, ele me convidou para ir até a igreja. E a princípio, menino, 13 anos, igreja, Sim. não tem muito a ver. Parece não combinar, É, né. não, de fato parece não combinar, né. Mas eu cheguei em casa, falei pra minha mãe que um amigo da escola tinha convidado para ir para essa igreja e tal, e falei aonde era mais ou menos ali, e minha mãe autorizou que eu fosse. Chegou o dia, me preparei, fui para a igreja com esse amigo e a família dele, né. E chegou lá, foi um momento muito prazeroso, né, foi um momento de paz, um momento que eu escutei louvores que acalentaram o meu coração, a mensagem de fé que entrou nos meus ouvidos e nunca mais eu esqueci aquela mensagem. Tá. E os cultos evangélicos, eles têm o costume de que a gente chama de fazer o apelo. O que é fazer o apelo? As pessoas perguntam: "Você quer aceitar Jesus?" E você quer aceitar Jesus, para uma criança de 13 anos é, assim, É muito muito abstrato, né. totalmente abstrato, Muito né. abstrato. E ele me perguntou: "Você quer?" Mas eu não respondi, porque o que é aceitar Jesus, né, para uma criança de 13 anos, né. Claro, lembrando que ele também tinha 13, mas ele já fazia parte ali, né. Aí fomos embora, ele perguntou, a família muito acolhedora, se eu tinha gostado, se eu tinha me sentido bem. Falei que sim, que tinha gostado muito, que tinha me sentido bem e que gostaria de voltar, né. E aí depois conversando na escola, o que é essa pergunta, né, de aceitar Jesus, né, o que é aquele momento que as pessoas falam glória, tem um momento de falar glória, tem um momento de falar aleluia, tem um momento de oração, né. Queria entender o rito, né, Tá. porque como eu disse ainda era muito jovem. E ele foi me explicando, né, e ali continuei indo com ele, até que chegou um momento de que de fato eu levantei as mãos ali e aceitei a Jesus, E né. isso foi um processo natural. Muito natural, Tá. muito natural. Como eu disse, no primeiro dia já fiquei impactado. E foi até engraçado, Marcelo, você perguntar, foi muito natural que esse apelo, ele é feito sempre ao final da reunião, né, que a gente chama de culto. E o primeiro dia teve o apelo, e no segundo dia não teve o apelo, e o terceiro dia também que eu fui não teve o apelo. O que tá acontecendo, né? Eu tenho que pedir, né, como que é? Aí parecia uma coisa assim, aí ele me levou até o final do culto, ao pastor, e falou: "Pastor, o Rafa quer aceitar Jesus, né?" Aí o pastor falou: "Nossa, não fiz o apelo, né?" E aí ele orou por mim naquele momento, né, e aí a gente tem um rito, né. Então, a pessoa que quer aceitar Jesus, então você fala: "Eu, Rafael, quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador", escreve meu nome no livro da vida, né, é o rito Tá, de todo mundo entendi. que vai entrar, para o cristianismo, ali dentro de uma igreja evangélica, né, protestante. E aí, a partir daquele momento, eu tinha 13, hoje eu tenho 40, como eu já disse, embora não pareça, né, e não saí mais dali. Então, conheci a minha esposa lá, casamos lá, eh, aos 22 anos, aí eu tive a minha primeira unção, que a gente fala, então eu passei de membro para exercer um cargo, que aí esse primeiro cargo nós chamamos de diaconato. Entendi. Aí dentro do diaconato, que é nada mais nada menos do que servir. Então é aquela pessoa que vai recepcionar as outras na porta, é que vai colocar uma água no bebedouro, que vai ver se tem papel no banheiro, recepcionar as pessoas, é o trabalho, é o que tá ali, o braçal. Entendi. 22 anos, mais ou menos, aos 30 eu fui ungido ou consagrado a evangelista. Evangelista é uma pessoa que vai ficar responsável, entre outras funções, por levar a palavra. Então, na hora do culto, tem o rito, né, dos louvores, das orações, e chega um momento que é dedicado à palavra, à palestra, à preleição, né, como assim chamamos. E isso leva de 30 a 40 minutos. E aí, a galera começou a gostar muito, né, tipo, pela linguagem talvez,
pelo jeito de falar, o jeito de se expressar. E aí a galera começou a gostar tanto que a galera falou: você tem que dar aula pra gente que a gente chama de escola dominical. O que é a escola dominical? Tem uma revista que ela tem as lições bíblicas e ali alguém vai ensinar aquelas lições que ali estão. E aí comecei a dar essas aulas de escola dominical aos domingos de manhã. E foi muito legal, foi uma experiência muito prazerosa. Por quê? Porque geralmente a galera não vai para a escola dominical porque é para sentar e aprender. Ou seja, não tem oração, não tem louvor, é só estudo. Tá. O Como se fosse estudo na bíblico. escola. Estudo bíblico. Tá. E foi muito legal porque cada domingo que passava, o público só aumentava. 5, 10, 15, 20, daqui a pouco vinha convidados, pessoas que não eram daquela comunidade e que traziam outras pessoas para ouvir, porque achava que o jeito que eu falava, que ensinava... Aí surge aquele negócio que o senhor, que é palestrante, já deve ter ouvido. Ah, você tem o dom da palavra. Na verdade, não é bem assim, né? Você estuda, você se dedica, tem pesquisa, né? Exatamente. Horas e horas estudando um livro, horas e horas estudando a Bíblia, horas e horas estudando aquela revista para passar o conteúdo. Mas as pessoas dizem que tem o dom da palavra, né? Você tem o dom para ensinar. Então não é bem um dom, mas é muito esforço, muita disciplina. Enfim, começou a crescer muito isso, mais ou menos aos 30 anos, e aí a pessoa falou: meu, você nasceu para ser professor. Aí entra a minha vida acadêmica. Tá. Aí a galera, de tanto falar, de tanto incentivar, foi quando eu resolvi entrar na faculdade. Resolvi entrar na faculdade, fui fazer pedagogia, queria dar aula. Falei, já que a galera se identifica, né, acha que... E você tem essa habilidade, nada melhor do que buscar uma formação, né? É isso. Eu acho que aí tudo começou a caminhar, né? Isso a gente pode chamar de sinais também, Sim. né? Sinais. Então eu entendi assim. Fui fazer a pedagogia, depois da pedagogia eu fiz geografia, hoje eu estou graduando em educação física, mas aí dentro disso passou 6 a 7 anos, aí eu fui consagrado a pastor. Então eu me tornei pastor de jovens. Entendi.